Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma quarta-feira de estudos com o nosso irmão Davi. Para dar início à nossa noite de estudos, eu vou chamar o nosso irmão Osmar para fazer a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos, nos concentrar, agradecer ao Divino Mestre Jesus por dar essa oportunidade de estudar a sua palavra, o seu ensinamento, agradecer os presentes, a nossa família que está aqui aprendendo junto, agradecer ao nosso instrutor Davi, que o Divino Mestre Jesus possa orientá-lo, auxiliá-lo, para que possa a transmissão seja feita. Agradecer ao Divino Mestre por mais esse dia. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Osmar. Ellen, obrigado a todos que estão conosco. Nós vamos para mais um encontro dos nossos estudos. Nós estamos há algumas semanas com um assunto talvez o mais complexo, o mais desafiador e de toda a questão, de todo o ensinamento espírita, de todo espírita e espiritualista, tem muito disso desde muito antes da doutrina espírita, desde antes do estudo do espiritismo, né? que é presente na vida de todos. Falamos da influenciação, perseguição ou obsessão, quando um espírito exerce uma influência de forma negativa na vida do outro. Então, pode ter, dependendo dos casos, aqueles nomes que nós já trouxemos aqui. Pode se tratar daquilo que a doutrina espírita trabalha com muito detalhe, que é um processo obsessivo, ou não chegar a ser um processo obsessivo. Então, mas o padrão do entendimento, e até utilizado nos nossos exemplos, para se tornar bem fácil o entendimento para todos os que estão começando a estudar e nos veem, esse padrão é o conceito da influência de um desencarnado sobre a vida de um encarnado. Ou como trata Kardec nas obras da codificação, nos seguintes termos: influência dos espíritos sobre a vida das pessoas, ou dos homens, como ele diz assim, em termos genéricos. Tá ok? Ou seja, a influência de forma negativa, persistente ou não, com o objetivo que for, pelo meio que for, de um espírito sobre outro. Isso no gênero, e mais especificamente dos espíritos desencarnados sobre os encarnados. Muito bem. Nós estamos hoje aqui reunidos ao vivo aqui nesse momento, num grupo relativamente pequeno, está bem confortável para a gente fazer, para a gente discutir de uma forma um pouco mais profunda e talvez assim juntando alguns liames de tudo que a gente já discutiu até agora. E nesse contexto eu vou lançar uma pergunta desafiadora. Não é para responder, mas se quiser pode falar. Fiquem à vontade para falar a hora que quiser. Mostra a mãozinha aí, pode ser ali no computador ou aqui no vídeo, não tem problema, a gente vai conversar a todo momento. A pergunta é a seguinte: o que de fato é esse processo de influenciação ou de obsessão? O que é isso, representa isso de fato? Isso é uma coisa ruim? Essa é a primeira pergunta, só para nos nortear. Isso eu gostaria da gente tentar responder, mas levando em consideração, de uma forma mais completa, levando em consideração alguns conceitos fundamentais que a gente viu aqui em encontros anteriores.
né? Alguns conceitos que nós sabemos, espíritas sabemos, de cor e salteado, vivemos, são os seguintes, mais ou menos assim, considerar, ó, a nossa vida é eterna, é imortal, nós somos imortais, todos, espíritos sobre a Terra, encarnados e desencarnados, e estamos em processo de evolução, é para isso que estamos aqui. Ponto. Nesse conjunto, agora aqui comentando nessa ideia, significa o quê? Nós somos bilhões de espíritos, todos nos relacionando, nos influenciando mutuamente, ou seja, influenciamos e somos influenciados o tempo todo, de acordo com nossos interesses e o nosso nível mental e moral. Eu estou repetindo isso que às vezes a pessoa só vê esse vídeo e então vai buscar nos anteriores aí essas referências. Segundo, que o ideal dessa evolução espiritual é que um dia a Terra seja um mundo de uma família só. De uma família só. Todos irmãos, todos com a consciência da vida eterna e que se amam incondicionalmente. Foi isso que propôs Jesus, quando mostrou aquele farol. O objetivo está lá. Qual é? Ama o próximo como a si mesmo. Qual é o próximo? É o próximo, é todo ser humano. Encarnado, desencarnado, não é? Não é assim? Ninguém evolui sozinho. O exercício do amor ao próximo se dá com a convivência. Tá certo que você aprendendo a amar aquele com quem você briga e tal, depois, de repente, fica muito mais fácil amar um outro que você nunca viu antes. Mas o processo é esse. Ele se dá com a experiência, com essa efervescência, tudo isso que envolve. Aí começa, nesse caldeirão de espíritos, que é o nosso planeta, os compromissos, entendimentos e desentendimentos, traições de todas as naturezas, que vai desde aquelas de não honrar compromissos, inclusive de serviço, de compra, de relação conjugal, de tudo que imaginar. Então, culpas, desenvolve culpa, desenvolve raiva, desenvolve destruição. Depois tem que haver reconstrução. Sempre onde há destruição, quem destrói tem que reconstruir. Né? Aí vai aprender a respeito de retificação, de restauração, de reconstrução, de perdão, de redenção. Olha, tudo rimando. Né? Então, dentro desse contexto, nós queremos avaliar de uma maneira um pouco diferente do que nós normalmente vemos comentar-se sobre influências e obsessões. Não desviando, obviamente, dos grandes ensinamentos desde Jesus, mas compreendendo que em cada época, em cada costume, em cada língua, em cada idioma, se expressa de uma maneira, aí depois se traduz de outra maneira ainda, né, para uma época diferente. A nossa língua muda, né, tantas vezes. Imagina nesse contexto. Então, tem algumas coisas. Eu vou colocar, vou fazer aqui uma outra pergunta. Mas, enfim, a pergunta que eu anotei aqui é a seguinte. Essa pergunta foi feita para mim hoje, porque eu estava agoniado sobre esse assunto. Eu não quero que a gente conclua esse assunto, que é o mais importante que a gente tem que estudar. Conclua por enquanto. Nós vamos voltar nisso nas próximas encarnações, nos próximos estudos no mundo espiritual, pelos próximos séculos.
Porque isso é absolutamente importante. Então, eu não podia deixar de cutucar aqui nesse final desse processo. Mas eu estava agoniado com isso, que tudo que a gente vê repete os conceitos e dá aquelas, né? Por exemplo, vou falar aqui. Me foi colocado que o CBU chegou perto de mim aqui, né? Não é o José, não é outro. Não sei, não vi, só ouvi. Eu senti e fiquei escutando. Fazer o bem afasta os maus espíritos? Me fez essa pergunta. Eu falei, bom, essa frase não é minha, não fui eu que disse isso, eu nunca gostei dela. Eu falei, pois é. O objetivo é afastar os maus. Quem são os maus? Então a gente vai começar a aprender um processo que deve ser analisado com critério, já julgando os seus agentes, já punindo. É assim? É assim que nós devemos tratar um assunto da grandeza desse que trata do relacionamento entre os espíritos no nosso orbe. Opa, então é aí que eu quero questionar, a gente não precisa concluir grandes coisas, mas nós precisamos tomar consciência da grandeza, da gravidade da questão. Não é gravidade no sentido de assim, nossa, todo mundo. Não, não é não. É no sentido seguinte, isso está presente na nossa vida eterna, não é na nossa vida, até hoje, o tempo todo. Encarnado ou desencarnado. Olha só. Então vamos lá. Vou perguntar. Essa pergunta depois nós vamos desdobrá-la, que vocês podem comentar, quem quiser. Mas a nossa questão é: por que ocorre a influenciação negativa? Obsessão? Perseguição? Por quê? Essa é a pergunta que eu gostaria que a gente já começasse a trocar as figurinhas aqui. Nesse contexto que eu disse para vocês. Conseguimos trazer alguma coisa? De novo? Quem quiser falar, fique à vontade. Davi, Sim. no estudo de segunda, que eu digo, são as coincidências, que a gente acha que é coincidência, né? Eu estou falando do ponto de vista carnal. O estudo foi sobre o possesso e os porcos, numa passagem de Emmanuel, no capítulo 19, Falsas Alegações. E a gente fez um estudo lá do Evangelho, onde um senhor se aproxima, né, um homem, diz, Sim. segundo o Evangelho, possuído por vários demônios, se aproxima de Jesus, e a gente discutiu um pouco a respeito disso, porque daí, para falar sobre possessão, eu busquei as questões do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, foram 473 a 476, falando, Kardec fala dos espíritos que se afinam. Eu destaquei a palavra, porque a gente fala de afinidade, né? Que tem, a gente sabe que existe essa lei, né, da afinidade. Então ele diz, os espíritos se afinam. E outra coisa que apareceu lá na segunda, que você tocou aqui agora, sem a gente conversar e sem a gente falar a respeito disso. E eu não vi. Você não viu, porque a gravação não foi para o ar ainda, porque ela está lá no Drive, né? É sobre essa... no Livro dos Espíritos, o Kardec, respondendo as perguntas, fala sobre ser um homem de bem e se afastar dessas más intenções e se aproximar dos bons espíritos. Eu achei que... Falei, nossa, parece que a gente estava falando o mesmo assunto. Tá. Né? Essa questão tem contornos
muito delicados. Muito delicados. Por quê? Por que isso ocorre? Porque temos afinidades. Sim. A ligação, pensamento, memórias, né? Sofrimentos, traumas, essas ligações, essas marcas que ficam no espírito, atravessam encarnações, ela não se perde. Costumo dizer que o mal, as coisas ruins, vamos dizer assim, para não colocar aqui, porque a gente vai falar a respeito do mal, mas assim, as coisas ruins nos afetam muito mais que as boas e nos fazem nos ligarmos aos espíritos muito mais que as boas ainda. Então, para o pessoal que vai nos ouvir, vocês todos aqui já me ouviram falar um monte de vezes isso, o amor une as pessoas. O ódio nos une muito mais. Ao contrário do que alguns dizem, que nos afasta delas. Afasta corpos e aproxima mentes, aproxima almas. Então, essa é uma das coisas que fala, isso é afinidade? É afinidade. Afinidade não é sinônimo de amor, de amizade. Afinidade é sinônimo dessa sintonia, dessa afinação, afinidade, afinação da sintonia, num ou no outro campo. E em todas as graduações existentes entre o que nós podemos conceituar de coisa boa ou coisa extremamente ruim. Sentimento extremamente bom, sentimento extremamente ruim, amor e ódio. Nós nos afinizamos em todas as graduações possíveis com aquele que está na mesma sintonia, ligado na mesma onda vibratória que nós. Né? Bom. O Davi, diga. A obsessão, ela ocorre geralmente quando o obsessor acha que é credor de alguma coisa, né? Sim. Geralmente é assim sim. que acontece, né? Você usou uma expressão genérica muito interessante que abrange, muito abrangente. Perfeito. E continua. Não, então, e a gente vê isso, não estou dizendo isso porque a gente vê as experiências, né, nas reuniões mediúnicas, Sim. que geralmente é assim que acontece, né? Eles vêm cobrando algo, né? Eles ficam ali junto porque eles acham que há uma dívida a ser cobrada. Os processos mais graves normalmente têm isso. Normalmente são assim, né? Sim. Os processos mais graves, mais duradouros, né? Esse nós conhecemos bem. Né, Marilyn? Muitas vezes nós somos parte nesse processo. Nós não somos advogado, nós não somos orientador, nós não somos médico, nós somos parte no processo. Nós somos hoje, né? Aquele que, do ponto de vista de algumas pessoas, poderia ser, esse tadinho, tem não sei o que, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, dentro daquela pergunta que eu fiz, por que isso ocorre? Nós vamos pular para outra seguinte, já que a Maria desredou. Nós vamos voltar nessa, não esqueci não, que eu anotei aqui. A seguinte é o seguinte, como que o espírito consegue encontrar e conectar-se com o seu desafeto? Como que ele consegue? Porque a gente já falou aqui. Porque nós guardamos as nossas memórias que conscientemente nós nem sabemos que temos. O espírito desencarnado guarda quais? Aquelas que lhe são mais graves, mais importantes. E vive aquela que para ele é mais urgente.
guarda as memórias das pessoas que ama e das pessoas que odeia, aquelas que são mais viscerais. Vamos usar essa expressão. E vive aquela sensação que é mais premente para ele, que é mais urgente. Normalmente é perseguir, é lembrar do desafeto, aquilo que eu falei ainda agora. Até mesmo porque esse outro vai ter essa marca com ele. E as pessoas que ele ama, quando estão num patamar diferente, normalmente um pouco acima, porque nós somos cercados também e somos influenciados também pelos bons, por aqueles que são, pelo lado do amor, por aqueles que só nos querem bem. Eles não conseguem ver essas pessoas ou senti-las, embora eles o vejam o tempo todo. E às vezes fica ali do lado. É igual nós com o nosso anjo da guarda. A gente não vê ele vê a gente o tempo todo. Nós aqui ainda sabemos que o temos. Muita gente nem sabe que tem, nem acredita nisso. Não vejo, logo não existe, né? Não é assim o materialismo? O que eu não vejo não existe. Então, o que acontece? Como que isso ocorre? Já falamos aqui da sintonia, da afinização, não vamos ficar repetindo. Mas tem algumas coisas que nós precisamos considerar, que a experiência, o estudo de algumas, inclusive de Emmanuel, de André Luiz, muitas obras de André Luiz. Gente, como André Luiz descreve tantas campanhas do mundo espiritual para ir lá nas profundezas, vamos dizer assim, né? Como dir-se-ia no português arcaico, vai no quinto dos infernos, né? Porque não tem o sétimo céu. Lá para cima, assim, que era na tradição da antiguidade o extremo da felicidade, da mesma forma, né? Eles representam assim o alto e baixo, e lá para baixo tem o quinto dos infernos, que é o mais profundo de todos, né? Só uma expressão. Então, vai às vezes em lugares que são abismos, que são tenebrosos, que são aqueles pântanos que o nosso grupo aí de vez em quando vê lá, muitos irmãos lá naquele charco, naquele lugar que não consegue nem se mover. Existe? Existe, mas não é um inferno. Eles estão lá por uma circunstância e é provisório. Só que aí, o que acontece? Eles guardam, né? Eu estava falando aqui dessas lembranças, como é que isso ocorre, como é que ele encontra? Por essa questão do que lhe marcou. Aí ele vai, e aquele que praticou um determinado ato contra ele, ele também desenvolve a culpa. Ninguém foge do resgate, do compromisso com o seu adversário, da maneira como Jesus nos esclareceu tão bem naquele ensinamento. Vai primeiro, reconcilia-te com teu adversário. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Olha que coisa bonita. Nas palavras e no gestual da época e no exemplo ali prático da época, ele nos disse isso, porque fica as memórias, as lembranças guardadas no íntimo do que a gente, né, a nossa ciência psicológica chama do subconsciente, dos porões das memórias. Não é assim? Então, mas daí, e como é que ele consegue encontrar o outro? Porque essa ligação permanece. Essa não é só a sintonia do momento. Então, essa história do seguinte, e a necessidade do reajuste. Então, dizer o seguinte, mas o fulano mudou, ele está melhor. O que ele fez lá, então, o outro que sofra à vontade, ele não precisa fazer mais nada? Ele não vai progredir se ele não resgatar, se ele não se auxiliar aquele que um dia ele prejudicou. É isso que a gente precisa, esse componente a gente precisa colocar no entendimento dessa história. Não basta eu melhorar com os outros que estão aqui agora. Eu não prossigo se eu deixei alguém sofrendo por minha culpa.
Olha que coisa interessante. E nesse processo eu vou dizer para vocês como é que ele encontra essa pessoa. Se ele tem uma visão completamente distorcida, às vezes isso já aconteceu há séculos. Os nossos anjos de guarda, os nossos amigos ajudam. Muitas vezes nos pegam dormindo e leva com eles para trazê-lo para perto de nós. Então tem esse componente além do pensamento, além da afinidade nossa no momento presente, que faz com que isso aconteça. Então nós vamos olhar o seguinte, mas espera lá, aquela pessoa, ele nasceu com um problema mental. Ele não pensa nada, ele não sente nada de mal que seja próprio dele, da sua consciência. Como é que ele pode, então, ter se afinizado com aqueles espíritos que ficam atormentando ele? Esses espíritos são trazidos agora, na hora que eles conseguirem perceber como ele está hoje, eles vão falar, mas não preciso fazer mais nada. Ele está sofrendo mais do que eu sofri. Mas o reajuste tem que acontecer. Então a gente precisa entender isso. As pessoas perguntam, por que isso é permitido por Deus? Isso não é permitido por Deus. Isso é necessário pela lei divina. É diferente, olha só. Por que isso não é impedido pelos nossos anjos da guarda? Acabei de dizer, às vezes são eles que até auxiliam a providenciar, não é provocar. Eu ia usar a palavra provocar completamente inadvertidamente, né? O certo é propiciar esse encontro. De novo. Mas daí vai ficar fazendo sofrer. Quem está sofrendo mais que quem? 500 anos amargurado, sentindo uma flecha no coração? Para chegar e dizer, foi você. Agora você vai sentir a mesma dor. Ou o outro que sente um dia ou dois aquela dor. Estou falando de um negócio que eu sei muito bem. Experiência própria. E todos vocês aqui têm alguma coisa a ver. Conscientemente ou não, isso acontece com todos nós. Né? Então, por que não é impedido? Porque isso faz parte da regra, da grande lei de ajuste, de causa e efeito. Vamos pensar dentro daquele processo que nós conseguimos progredir sozinho e o nosso meio ficar para trás? Alguém consegue? Não. Absolutamente não. Existe alguém que se destaca, a hora que ele vê isso, a hora que ele consegue ver o que os seus entes queridos não veem, o que ele faz? Passa a trabalhar naquele meio para o grupo evoluir. É assim que funciona. Senão, não é progresso espiritual. Progresso espiritual é progresso moral. É progresso coletivo. É progresso no amor ao próximo. Dane-se os outros, eu vou... Não existe, isso é retrocesso. Isso não existe. Isso é da lei do mercado dos materialistas. Não é lei divina. Davi. Diga. Estou aqui pensando, desculpa interromper. Não, à vontade. Quando as pessoas nos procuram, muitas vezes nós também já fizemos isso, né? Quando a gente está sofrendo uma obsessão, porque aqui a gente fala porque, né, nós participamos de um grupo de desobsessão da Casa Espírita, então a gente tem uma prática muito grande, né? E não que sejamos melhores, pelo contrário, somos mais devedores, né? Essa que é a questão, ou o credor e o devedor. Mas a pessoa, quando ela chega num estado de sofrimento e desequilíbrio tão grande que ela
ela, exemplo, né? Ela está sendo vítima, como Maria colocou, de um credor implacável que vem e domina e subjuga, e ela quer se livrar. E aí entra o que eu acho lindo no Espiritismo, que é o que você está trazendo aqui para a gente hoje. O mundo não é dividido entre bem e mal. Nós somos o bem e o mal a todo momento dentro de nós. O Espiritismo, ele traz o foco para nós. O foco não é o obsessor. Você não vai trabalhar, claro que existe o atendimento, né? Claro que a gente pode prover ajuda a essa pessoa, ninguém está dizendo que não. Mas a proposta do Espiritismo é trazer um caminho tanto para a vítima, suposta vítima, quanto o suposto agressor, para que todos se entendam e busquem essa família humana. É um olhar diferente, né? Não é o olhar de vítima e agressor que nós espíritas devemos trazer na obsessão. Acho que essa que é a proposta que Davi está colocando, né? De forma alguma. Você tem toda a razão. Espírita pode até falar porque lê um texto antigo, que expulsou o demônio, aí depois fala assim, não acredito em demônio no conceito teológico, né, tradicional de demônio, então eu vou chamar de mau espírito. Também não existe mau espírito por definição. Existem espíritos que fazem coisas más, coisas boas, coisas prejudiciais, coisas que, naquele conceito de bem e mal, foge da gravitação em torno da unidade divina, como magnificamente fala Emmanuel, explicando para o Chico, né? E depois fazem coisas que desviam disso, que é o que nós chamamos de mal, e depois voltam por um mecanismo que implica inevitavelmente em dor e sofrimento para o mecanismo da felicidade, que é o da gravitação em torno da unidade divina, como fala Emmanuel. Então, dentro disso que você falou, nós precisamos considerar o seguinte, já que você tocou no assunto daquele que chega pedindo socorro. A dificuldade consiste no seguinte, que a pessoa que é completamente ignorante a respeito de tudo isso, ela quer se livrar de todo o problema para sempre, agora, já. E isso não existe. O que deve ser feito? O socorro é igual a pessoa que está com uma doença grave e chega no hospital. Primeira coisa, dá morfina para ele. Bota ele lá, socorre aquilo que é mais emergencial. Acalma a dor, porque a dor inibe até o pensamento, as ideias. Só tem pensamentos soltos. A pessoa não consegue formar uma ideia própria. Não consegue fazer, não sei se vocês já passaram por isso, mas não consegue, sabe? Aí eu falo assim, eu não consigo falar com o meu anjo da guarda, então eu vou pegar daquelas orações, né, daqueles mantras, né? Vou rezar aqui, Pai Nosso, Ave Maria, então, você não consegue, chega no final, você se atrapalha. A dor aguda faz até isso. Então é o seguinte, existe o remédio que é o do pronto-socorro espiritual para aquela pessoa que chega. E existe aquele tratamento de médio prazo, que é, vamos condicionar. Eu estou falando em condicionar, não estou falando em ensinar, porque ensinar demora. Nós aprendermos, nossa, nós passamos séculos aprendendo a mesma coisa, assim, para depois, mas nós precisamos condicionar determinados comportamentos. Condicionar, eu falo de comportamento. Olha, faça assim, faça assado, viva assim, para você ficar um pouco mais em paz. Pense assim, não haja assim. Condicione-se a pensar, né? A melhorar o pensamento e tal. Porque tem casa espírita que chega um cara lá que está obsediado, primeira coisa é botar ele no grupo de estudo.
Primeira coisa que faz com um doente não é fazer ensinar medicina para ele, gente, pelo amor de Deus. Eu disse, é dar morfina, é aplicar uma injeção para parar a dor. Aí depois você vai tentar explicar para ele o que ele tem na linguagem que ele consiga entender. E aí, dependendo da possibilidade, porque tem pessoas que ele pode agir melhor e desviar-se de pensamentos que o ligam com aquela ideia do outro, independente da religião que ele tenha, independente da compreensão que ele tenha. Agora, se ele tiver uma compreensão de Deus, da vida eterna, opa, já vai ajudar muito. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar esse direcionamento desse atendimento para isso. Atendimento fraterno é isso, né? Não sei de onde você vem, não sei o que você pensa, mas eu sou seu irmão e te amo e estou aqui para te socorrer, né? E o desencarnado lá, ou o outro espírito que é supostamente o agressor. Eu tenho muito cuidado de tratar desse assunto da mesma forma. É engraçado que os nossos mentores nos ensinam e as senhorinhas aí que trabalham conosco há tanto tempo, né, sabe, nesses processos, sabe disso? Eles nos ensinam o seguinte: quanto mais difícil, quanto mais odioso for o sentimento que traz aquele irmão, quanto mais arraigado for, quanto maior é o amor desprendido para recebê-lo. Mais aguardado é, mais querido é. É igualzinho na parábola do filho pródigo. Igualzinho. Aquele que está ali trabalhando fica até com ciúme de tanto amor que aquele rebelde está recebendo. Rebelde é uma palavra, né, normal para isso, porque ele, de repente, se fugiu de um monte de coisa. Mas como que ele deve ser tratado? Como vítima também. Olha, você deve ter sofrido muito, eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho o maior respeito, você é muito bem-vindo, ninguém aqui te culpa, ninguém aqui te condena, ninguém aqui te quer mal. São essas coisas que os nossos irmãos dizem para eles toda vez. De maneira que nós até já nos acostumamos, né, Maria? É receber, né? Eu me lembro de um caso, meus queridos, esse eu vou contar aqui, que a pessoa chegou simplesmente querendo destruir tudo, acabar com a nossa vida, né? Na expressão, acabar com a vida, como se nós pudéssemos acabar com a vida, né? Acabar com a vida de todos, acabar com essa instituição, com a casa, com aqueles trabalhos, não sei o quê. A hora que ele chegou, fizeram lá uma composição que ele conseguiu enxergar uma luz que, nossa, ele não conseguia olhar, que cegado. Foi chegando, era uma pessoa, o nosso dirigente, Gabriel, que se ajoelhou aos pés dele e pediu desculpas. Nos desculpe se te demos essa impressão, mas todos aqui te amamos e você é muito bem-vindo à casa sua. Aquele cara que estava há séculos sentindo ódio de Deus, literalmente, de Deus e de todo mundo, virou uma criança que se debulhou em lágrimas. Chamou ele pelo nome, pelo apelido, lá de séculos e séculos atrás. Aquele obsessor, vamos expulsar os demônios, afastar os maus. Deus quer unir. Deus quer aproximar. Deus quer que nós nos amemos e não que nós nos afastemos ou que afastamos uns dos outros. Não afasta. Primeiro que não afasta. Aí vamos naquela pergunta lá. Afasta? Não afasta. Pode afastar a ligação. De ficar pensando, de ficar... Mas o objetivo não é afastar, apartar, como a gente entende, fisicamente. E para onde? Não tem isso.
Então a gente precisa olhar esse processo todo com esses olhos. É isso que nós queremos que todos passam a considerar. Então, por que isso ocorre? Porque é necessário, porque é da vida, porque nós estamos aqui para isso. Se nós destruímos, nós temos que reconstruir. Se nós ferimos, nós temos que curar. Todos, é invariável, essa é a lei da ação e reação, da causa e efeito. Como os orientais chamam, né, traduzido para a nossa língua, a lei do retorno. É assim que funciona. Então, eu vou deixar vocês falar um pouquinho, que eu já falei demais, mas entrou aquilo lá. É uma coisa má ou ruim? Vou voltar na pergunta para vocês. Rose. É doloroso, né, Rose? Às vezes a gente não tem... A Rose é uma das pessoas que às vezes não tem nada a ver com o assunto e entra no meio só para sentir dor. Não é assim? Oh, Jesus. Não é assim? Hã? Tem um amigo, Rose, você está pensando aí no que pode ficar à vontade, que você quiser falar. Eu vou só dizer uma coisa, brincadeira, enquanto você pensa nessa resposta, se é boa ou ruim. Tem um amigo que diz o seguinte, que na briga do mar e do rochedo, quem se dá mal é o marisco, que, aliás, não tem nada a ver com o peixe. Rose, esse processo todo, é ruim? É bom? Ou não é bom nem ruim? Na sua opinião. Eu acho que é bom para mim, porque eu acho que é uma ajuda, né? Que eles estão uma oportunidade para mim crescer. É assim eu vejo. Sim. Agora, estou vendo isso agora, porque eu também não vi assim. Eu sei. Eu sei. Tá. É um processo. É um mecanismo que, quando necessário, ele ocorre. É a mesma coisa perguntar, o raio é bom ou é ruim? É necessário. Às vezes pode causar algum efeito que nós achamos que naquele momento é ruim. Mas não é? Então, está dentro da lei divina. Nós criamos marca. Tem uma palavra que eu não esqueço do estudo desse assunto, lá de trás, uma vez, que um senhor chamado Mozart, um nome bonito, né? Mozart Valim, lá de Cornélio Procópio, ele dizia para nós o seguinte, os espíritos, quando convivem, sejam encarnados ou desencarnados, e se compromissam de alguma forma com alguma coisa, eles se marcam um ao outro, positiva ou negativamente. Então, nós temos marcas espirituais. O que é essa marca? Eu disse aqui, pode ser o que os nossos irmãos chamam de nossas memórias. Nossa memória espiritual ou as nossas memórias, como chama a nossa psicologia. Então, nós nos reconhecemos. Tanto que Marilyn falou aqui semana passada. Chega uma pessoa, né, que a gente chama de obsessor, perto de um outro que ele entende ser o credor, como disse Maria, né? Que ele seja credor daquele, seja ele seu devedor. E ele o reconhece, e fica ali junto e tal, e tenta, né, e às vezes impingindo-lhe ódio, vingança, para tal. Muito bem. Marilyn comentou,
ele não vê aquela pessoa como ele é hoje, aquele encarnado. Vê como ele era na sua memória. Ele sabe que é ele. Aí, lembrando do seu Mozart, tem aquela marca, ele reconhece. E uma das maneiras utilizadas, quando uma das partes, vamos dizer assim, nesse processo, é encarnado e o desencarnado, é mostrar para o desencarnado a história daquela pessoa encarnada hoje. De que ele também já sofreu, já morreu, já renasceu, e hoje está completamente diferente. Olha, mas então como é que eu consegui chegar até ele? Eu falei, não, pessoal, o que te trouxe? Para você compreender todo esse processo. Né? De que Deus está cuidando da justiça. Você não precisa se preocupar com vingança. Que vingança não é justiça. Vingança só aumenta o mal-estar, o ódio, o sentimento ruim. Só aumenta. Não resolve nada. Nunca vi alguém matar o outro e falar assim, agora eu estou em paz. Não vai. Vai ficar lembrando daquilo pelos próximos séculos. Não adianta desencarnar, continua aí que piora o processo. Porque ele não tem outra coisa para fazer, não se lembrar daquilo. Né? Então é necessário. Por que ocorre? Porque é absolutamente necessário. Está dentro da lei. Tanto é que ela, muitas vezes, eu disse, agora está o momento, está a oportunidade, vamos lá buscar o fulano, coloca ele aqui do lado do outro. A logística, muitas vezes, dos nossos protetores faz isso. Então, como a gente acaba desenvolvendo trabalho dentro dessa área, a trabalho que eu quero dizer é o seguinte, o nosso de aprendizado, na realidade, né? Porque isso é uma outra coisa que a gente precisa compreender. Os encarnados dentro de uma casa espírita, num trabalho de desobsessão, eles são figurantes aprendizes. Nós somos figurantes aprendizes, tá? O processo todo é controlado. O processo do acompanhamento, do cuidado, do tratamento é trabalhado, é planejado, controlado, orientado, tudo pela direção espiritual. Tá? Então, isso é importante a gente dizer. Tanto é que quando a gente precisa de um conceito um pouco mais avançado, eles que vêm nos trazer e dizer, né, igual eu falei aqui no início, fala isso, ou pensa nisso, por que é assim? Né? Então, por isso que eu trouxe isso para vocês. Tá bom? Sobre o bem, se é bom, se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, se não é nada, nem bom nem ruim, alguém quer falar? Ou sobre as outras, por que ocorre? Tá tudo bem, Osmar? Tudo tranquilo? Ainda vai ter muitas coisas que a gente vai precisar mudar um pouco a visão nossa a respeito desse processo. Às vezes as pessoas vão ouvir aqui que nós estamos falando aqui e falam assim, esses caras são loucos. Né? Então, mas aqueles conceitos que a gente deixou no início, que a gente falou em todos os encontros anteriores, são muito importantes para a gente compreender isso. Tá? Posso falar aqui uma coisa que depois alguém escreveu aqui para nós? Nós temos tantos amigos aqui que eles não se identificam, né? Isso é só o seguinte, o que é o mal para a visão estreita de um pequeno período de imersão na carne, eles não falam de uma vida, né? É o mecanismo do bem na visão profunda, eterna, iluminada e real da grande vida em abundância a qual o Senhor nos oferece e nos chama, e que nós temos recusado por tantos séculos.
Depois eu vou colocar isso lá para vocês ali no... Tá? Então, não é só sobre esse processo, sobre muitos outros também. Eu acho que eu fiquei aqui, né, embatucado com isso. Sobre esse especificamente, que a gente está trabalhando, que a gente está falando a respeito dessas influenciações, percepções. Mas sobre muitos, porque ele diz assim, não é sobre a obsessão, não. Sobre o que é o mal. Para a visão estreita de um pequeno período de imersão na carne. É o mecanismo do bem, na realidade, né? Na visão profunda, eterna, iluminada e real da vida, da grande vida em abundância, a qual o Senhor nos oferece e nos chama, e que temos recusado por longos séculos. O espírito desconhecido. Ou não, né? Ou só anônimo. Tudo bem? Então, para nós refletir... Sim, mas claro. Uma coisinha aqui que me veio aqui na mente, mas Por pequenininho, né? Que é de se fazer o bem afasta, né, os maus espíritos. Eu acho assim que é justamente o contrário, né? Porque fazer o bem nos prepara para ajudar esses nossos irmãos com menos conhecimento, né? Então, eu acho que automaticamente nós vamos atraí-los mais para nós, porque nós estamos aí capacitados a dar ajuda. Né? É exatamente isso. Isso traduz o ditado popular que diz o seguinte: quanto mais reza, mais assombração aparece. É real, é real. Por quê? Porque eles estão atrás de luz. Quanto mais luz você for, mais vai vir atrás de você. Isso é ruim? Não. Primeiro que não é assombração. Né? Quanto mais o conhecimento se espalha, agora numa visão socrática, né? Quanto mais conhecimento se tem, mais se tem a noção da ignorância, a compreensão da ignorância, né? Da quantidade, da razão dela. Não é assim? O pessoal que gosta aí de história, né? A grande sabedoria do Sócrates era saber que o que lhe faltava conhecer era infinitamente superior a tão poucas coisas que ele já conseguia compreender. Por isso ele era o mais sábio de todos. Porque a gente acha que a ignorância, nossa ignorância, é sabedoria e não é. Né? Isso mesmo, Maria. Muito bem para a gente finalizar isso. A sua ideia. Obrigado a todos vocês. Agora, Osmar, você já falou para que ela vai fazer uma oração para a gente? Já? Então tá bom. Então vamos deixar vocês com a Delícia para ela fazer nossa oração de encerramento. Obrigado a todos. Deus os abençoe. Finalizando o nosso estudo de hoje, agradecemos a Deus e a todos os espíritos do bem na condução dos nossos estudos. Que possamos estar sempre com os nossos pensamentos em Deus, que o bem possa prevalecer sobre os maus pensamentos. Juntos possamos fortalecer nossa corrente de amor, que a luz do Divino Mestre possa brilhar sobre nós, que assim seja.